Você pode ficar de pé no seu lugar, levanta a sua mão para o céu, feche os seus olhos. Para você que já está aí nos acompanhando, você pode compartilhar este culto com o máximo de pessoas que você puder. Nós cremos que o Senhor escolheu essa noite para renovar o seu povo e a sua igreja. Amém? Você pode dizer palavras do Senhor, dizendo: Pai, nós te adoramos nesta noite mais uma vez. Nós estamos aqui porque bendizemos o teu santo nome. Jesus, obrigado, porque já encontramos um ambiente de liberdade diante da sua presença. O nosso coração anseia por ti. Levantamos o nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome. Por isso não há nenhum outro nome pelo qual clamamos, para que possamos ser salvos, senão o nome de Jesus. Este nome que todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus, que faz as trevas tremerem diante deste nome. Jesus, este nome que tem poder de trazer cura diante dos enfermos, abre portas onde nem sequer a parede. O nome de Jesus, nós exaltamos o Senhor, Pai, bendizemos porque reconhecemos que Tu és o desejado das nações. Toma Tu o Teu lugar em nosso coração nesta noite. Nós entronizamos a Sua presença, Senhor, proclamamos que o Senhor reina, que o Senhor governa sobre tudo e todos. Por isso tributamos este culto ao Senhor, devolvemos por meio dos louvores os elogios acerca dos teus atributos, proclamamos Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você pode exaltar o nome dele, você pode engrandecer o nome de Jesus com as suas palmas. O Senhor vive e reina para sempre. Vamos adorá-lo em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Será que você pode bater as palmas mais fortes para Jesus? Ah, Senhor, nós te exaltamos. Toma o teu lugar em nós nesta noite, Jesus. Tua verdade e amor, vim neste lugar.
Jesus, incomparável. Nós nos colocamos em tuas mãos nessa noite, Jesus. Declaramos que tu és o nosso Deus. Está em ti. Declare isso. Eu sou direção, Senhor. A tua noiva te espera, a tua noiva te aguarda ansiosamente. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós queremos dizer isso nessa noite. Você tem sede pela presença do Senhor. Você que tem sede e aguarda ansiosamente pela vinda do Senhor. Ah, Jesus, nós te aguardamos. Nós te aguardamos e cremos que em breve o Senhor virá. A tua noiva te espera, Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti
Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Se você sabe, cante. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. De noiva te aguarda ansiosamente, Maranata. Ora vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata. Se você sabe, cante, diga Maranata. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus,
alvas como a neve. É muito fácil dizer Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas se no seu coração, se as suas vestes não estiverem limpas, de nada vai adiantar. Senhor, nós como noiva, nós te aguardamos ansiosamente. Nós só esperamos por ti. E cante. Pois só em ti confiarei, eu nada. Queremos nos render aos teus pés nessa noite, Jesus. Declarar quem tu és. Dizer que tu és santo e que não há outro como tu, Jesus. Não existe outro como tu, Jesus. Aleluia. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus.
aos pés de Jesus nessa noite. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. E pra sempre cantarei, fazer-me o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. E pra sempre cantarei, fazer-me o teu querer. Levante a sua mão para o céu. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos ser despertados nessa noite. A nossa vida nós entregamos como sacrifício vivo. A tua palavra diz que este é o culto racional ao Senhor. Nós nos recusamos, Jesus. Assim como Davi, nós não daremos nada que não nos custe. Nós não só apenas desejamos cantar, o nosso maior desejo é te adorar em espírito e em verdade. Jesus, nós cantamos ao Senhor de todo o nosso coração. Enquanto houver fôlego, nós engrandeceremos o teu santo nome, Jesus. Bendiremos o teu santo nome, proclamaremos nos quatro cantos dessa terra, dizendo: só o Senhor é Deus. O Senhor vive, o Senhor reina sobre nós. O nosso coração anseia por sua presença, assim como uma coça anseia pelas águas. Nós somos despertados neste tempo para vivermos completamente para o Senhor, Pai. Por isso nós oramos: cria, Jesus, cria em nós um coração puro, cria em nós um espírito reto, inabalável. Purifica-nos, Deus, de toda iniquidade, para que possamos levantar mãos limpas e que o nosso coração seja purificado. Este é o tempo que nós conclamamos. Faz de novo, Jesus. Faz na sua igreja, faz no meio do seu povo. Levanta o teu santo nome no lugar do opróbrio, da vergonha, da nudez e da dor. Traz de novo a alegria da salvação, porque nós cremos: onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Nós cremos que a glória da segunda casa também será maior do que a primeira. Jesus, este é o nome que nós levantamos nessa noite, o nome sobre todo nome, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. Você pode exaltar o nome de Jesus, aplaude a Ele, exalte a Ele. Ele vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar no seu lugar, meu irmão, minha irmã. Muito boa noite para você, graça e a paz do Senhor Jesus. Está um pouco diferente o pastor Fábio hoje, né? Menor. Que privilégio é podermos ouvir da parte de Deus aquilo que Ele reservou para essa noite. Eu me chamo Tiago, sou um dos pastores desta igreja. Estou aqui para servir você que está aqui presencialmente e também você que já nos acompanha aí pelas nossas plataformas digitais,
os nossos canais, as redes sociais da nossa igreja. Já quero encorajar também para você seguir o Centro Social da nossa igreja. Como tem sido um canal de bênção na vida de tantas famílias. O Ministério Lindo, talvez você não saiba, nós temos um ministério todo dedicado para a parte social da nossa igreja. Nós formaremos agora uma turma de 10 homens que estavam desempregados com um curso de barbeiro gratuito. Você tem ideia do que é isso? Nós temos essa turma que vai ser formada agora, sem ser nessa segunda-feira, na próxima. Eles ganharam máquinas, alguns puderam ganhar, outros estão desenvolvendo as suas habilidades. Isso tudo para abençoar a sua vida. Só nessa pandemia, o que o Centro Social, através da igreja, tem abençoado tantas famílias, tantas vidas que perderam emprego. Nós entregamos mais de 4 toneladas de alimentos só para o pessoal de Nova Lima e Raposos. A igreja se mobilizando, todos juntos no mesmo propósito. Você pode fazer parte também dessa ação, ou entregando uma cesta básica diretamente no nosso prédio que está ali na rua IP, no número 234, aqui pertinho. Subiu aqui à direita, no número 234, São Cristóvão. Ou segue a gente aí, a nossa rede social, Centro Social Lagoinha. Você também pode ofertar algum recurso, também algum alimento avulso, roupas. Agora nós estamos na campanha do frio, contra o frio. Doe um agasalho, você pode trazer também no culto, deixar com alguns diáconos. Nós estamos deixando em alguns cultos tambores ali, tantas maneiras, irmão e minha irmã, de você poder abençoar tantas vidas. Amém? Abra comigo rapidamente, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do verso 1. Glória a Deus. 2 Coríntios 8, 1, todos acharam? Olha só o que o apóstolo Paulo diz aos irmãos da Caia, da região da Grécia, os corintianos, do real sentido etimológico da palavra. Ele diz assim, do verso 1: também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Verso 3: porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência, olha o que diz ele aqui, aos santos a graça de participarem dessa ação. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmo, primeiro ao Senhor e depois a nós. Verso 6, para a gente terminar. Isso nos levou a recomendar a Tito que assim que o havia começado, também completasse essa graça entre vocês. Deixa eu te explicar. A segunda carta de Paulo foi escrita no final da sua terceira viagem missionária. A primeira viagem paulina de Paulo e Barnabé, eles saíram de uma cidade chamada Antioquia da Psídia. Dali eles partiram em direção à região da Galácia. Então, quando nós lemos o livro ou a carta aos Gálatas, a gente precisa ter ideia de que nós estamos lendo uma carta circular. Quem já foi no aglomerado Serra sabe que tem um busão lá, que é o ônibus circular da Serra. Ele não sai de lá de dentro. A carta aos Gálatas teria esse propósito. Essa carta passaria numa igreja chamada Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Psídia. Só que quando Paulo chegou na Galácia com Barnabé e pregou o evangelho, eles foram enxotados de lá.
Paulo foi expulso de uma cidade chamada Listra de ponta cabeça. Nem por isso eles pararam de pregar o evangelho. Paulo sabia que a igreja de Jerusalém passava por dificuldade. Ele sai da Galácia e vai para uma região muito perigosa, chamada Macedônia. O que seria Macedônia a Europa dos dias atuais. Aí Paulo chega numa igreja chamada Filipos, planta a igreja de Filipos, planta a igreja de Tessalônica, vai numa igreja chamada Bereia, que ele pregava, o povo conferia se o que ele estava pregando estava certo. Na hora que Paulo sai da sua segunda viagem missionária da Macedônia, ele desce para uma região chamada Atenas. Atos capítulo 17. É por isso que em Atenas, Paulo descobre que eles estão falando de um Deus desconhecido, lá no Areópago, e começa a anunciar o Deus que ele conhecia aos atenienses. Depois que Paulo sai dali, é que ele escreve a primeira carta aos Coríntios e a segunda. Por que eu contei isso tudo? Porque depois que Paulo saiu, a igreja de Corinto era a igreja rica, portuária, ficava na costa do mar Mediterrâneo. Uma igreja que tinha os navios comerciantes que se atracavam ali e dava recurso para aquela cidade. Os coríntios eram os donos dos Jogos Olímpicos, os grandes filósofos, era uma cidade cosmopolita. Aí Paulo soube que os irmãos ricos eram os que menos ofertavam. Aí Paulo usa o exemplo da Macedônia, que é os irmãos pobres, que não tinha metade dos recursos dos coríntios para colocá-los eles nos seus devidos lugares. Irmão, você acredita que a igreja de Corinto duvidou do apostolado de Paulo, a ponto dele falar assim no capítulo 8 da primeira carta: eu não quero receber de vocês nada. Dá desse jeito aí, nem precisa dar. Por isso que no capítulo 9, ele cita assim: o Senhor ama aquele que dá com alegria. Irmãos, olha o exemplo que Paulo usa. Eu estive entre os macedônios, os menos favorecidos financeiramente, mas os que fizeram questão de participarem das ofertas aos santos. Oferta e dízimo nunca foi sobre valor, mas sobre princípio. Por isso que a palavra de Deus diz: Ele ama aquele que oferta e entrega o seu dízimo com alegria. Esse é o maior privilégio. Você não tem ideia do que a nossa igreja, através de cada dízimo e oferta, tem abençoado a quantidade de famílias. Irmãos, 5.000 famílias atendidas só no ano de 2022. Famílias que receberam cestas básicas, famílias que receberam donativos, famílias que receberam móveis, tudo isso através da nossa generosidade. Deus não precisa, irmão, do seu dinheiro. É nós que precisamos da providência de Deus. É por isso que Paulo usa os exemplos dos macedônios para mostrar para os coríntios o que é ser generoso de verdade. Os que menos têm foram os que mais ofertaram. Por que eles fizeram isso? Porque eles entenderam o princípio da generosidade. Nesse espírito, nessa comunhão, você pode separar o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor. O dízimo é aquilo que nós entregamos diante de tudo que Deus nos confiou. Tudo integralmente. Que privilégio, irmão. Tem uma história que diz, para eu terminar, a mãe foi ensinar o menino a entregar o dízimo na igreja. Deus deu a ele 2 moedinhas de R$1 e falou assim: uma é para o papai do céu e a outra é para você. Então na hora que você chegar lá na escola bíblica, você entrega uma para o papai do céu. Ele falou: ok. Saiu brincando com a moedinha, chegou a moedinha, caiu no bueiro. Uma das 2 que ele tinha, ele olhou para baixo, olhou para cima e falou: Deus, logo a sua caiu aqui dentro. Não teve como entregar a outra. Irmão, entregue o seu melhor para o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele entregou tudo o que Ele tinha em favor do nosso pecado, para perdoar a nossa culpa. Amém?
Separe aí o seu dízimo, a sua oferta, enquanto nós adoramos o Senhor mais uma vez. Você pode também fazer isso através das nossas contas bancárias, que está aparecendo aí no seu televisor. Tem um QR Code e também os dados, ou através da chave Pix. Isso tudo é para facilitarmos a sua vida e para que a Igreja de Cristo continue avançando na proclamação do Evangelho, enquanto nós cantamos mais uma canção ao Senhor. Por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a Aleluia, glória a Deus. Estende a sua mão para cá, por favor. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse privilégio. Obrigado porque devolvemos
o dízimo, uma parte daquilo que o Senhor nos confiou. Nós cremos que o Senhor é poderoso para transformar cada um desses recursos em sementes, a fim de que elas sejam lançadas em boa terra, a fim de que produza 30, 60 e até 100 por um, em nome de Jesus. Abençoe a vida dos dizimistas e dos ofertantes fiéis da sua casa. Aqueles que nesta noite não puderam, oramos por portas abertas, contratos sendo fechados, trabalhos, Deus, oportunidades. Senhor, que o Senhor possa encher as despensas dos teus filhos e filhas, abençoando o trabalho das suas mãos. Oramos também para que os administradores desses recursos possam administrar com sabedoria o dízimo e a oferta do seu povo. Assim nós os abençoamos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você diz amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir mais uma vez o nome de Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Tem alguém aqui nessa noite hoje, você que está nos visitando aqui pela primeira vez, é a sua primeira quarta-feira aqui neste culto, seja muito bem-vindo, levanta a sua mão, nós temos um casal, várias pessoas, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu não sei se você recebeu ali na entrada, se tiver os diáconos ou diaconisa, entregar um card para você, um cardzinho simples, você vai preencher ali o motivo da sua visita. Se quiser, deixe o seu telefone e nós entraremos em contato com você. Então deixa a sua mão levantada para um dos nossos diáconos entregar esse cartãozinho aí para você, meu irmão, e também para você, minha irmã. Fica com a mão levantada igual Moisés, tá? Para a vitória chegar. Não deixa a mão baixar não, viu? Esse cardzinho é para que você preencha. Talvez você só veio para cultuar o Senhor, é de um outro ministério. Talvez você veio porque você quer se transferir para a nossa igreja. Será um prazer. Talvez o seu desejo é se batizar, é crescer no conhecimento e na palavra. Então, para isso a gente precisa te conhecer. E nada melhor do que você dar a informação de si mesmo. Amém? Para os papais e para as mamães, nós teremos agora um período de recesso, né? Saindo do primeiro semestre de 2022, daqui a pouco já tem aí luzinha na janela de tão rápido que está os dias. Então nós já entraremos para o segundo semestre e por isso nós teremos a colônia de férias do Ministério Kids. Uma programação recheada, edificante, para abençoar o seu filho e a sua filha. Então, para que você esteja conectado e tenha mais informações, você pode procurar os responsáveis pelo Ministério Kids, através também fazendo a sua inscrição pelo lagoinha.com. Na parte de inscrição, você vai lá e coloca a colônia de férias. Tem toda uma programação para abençoar o seu filho e a sua filha crescerem também na palavra de Cristo Jesus e ter um momento de recreação. Vai ser lindo também para a glória de Jesus. Assim como eu me formei no ano de 2016, tive o privilégio de sentar e ouvir durante 2 anos no Seminário Teológico Carisma. Irmão, pensa, mudou até a minha forma de ler as escrituras. Eu não lia nem bula de remédio. Cheguei no Carisma, você tinha que fazer uma leitura obrigatória de uns 11 livros. Eu achei que eu não ia conseguir terminar. Como eu cresci, como eu desenvolvi dentro de mim a habilidade de leitura. É prática, irmão, tem que ler. Só tenho vontade de ler quem lê. Quando eu cheguei no Carisma, valia ponto, eu não podia não ler, senão eu ia ser reprovado. Eu comecei a ler, conhecer mais das escrituras. Passaram tantos professores e professoras maravilhosos na minha vida durante esses 2 anos. Fui convidado para estudar mais 6 meses na escola de mestres. Fui convidado pelo Carisma para lecionar. Presta atenção. Um rapaz que não lia nem bula de remédio. Eu fui desenvolvendo esse desejo dentro do Seminário Teológico Carisma. Mudou a minha disciplina, o meu devocional. Você que deseja crescer no conhecimento da palavra. Quem que pode fazer carisma? Quem tem desejo de conhecer a Deus. Todo mundo pergunta, só pode fazer carisma quem tem chamado pastoral? Não, irmão.
Minha irmã, toda pessoa que deseja conhecer mais de Deus, experimentar mais das Escrituras, deve fazer o seminário teológico Carisma. Eu recomendo, todo cristão deveria passar por um seminário. Primeiramente, para a gente se tornar bereano, como nós falamos aqui. Ouvir a palavra e deixa eu ver se está escrito. Não, está escrito. Então a gente não vai ser levado por qualquer vento de sã doutrina, né? Ainda bem que aqui não tem isso, para a gente não sair correndo atrás de profetagem de CPF, né? Aonde que tem profeta que revela? Estou correndo aqui, o profeta que revela, se chama Escritura, palavra de Deus. Sabe por que a gente não está ouvindo profeta? Porque a Bíblia está fechada, empoeirando e com teia de aranha. Quando a gente começar a ler a Bíblia, crescer na palavra, irmãos, a gente vai entender que a profecia principal é a palavra de Deus. Não é assim que o pastor Márcio começa dizendo? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Não é assim, irmão? Aleluia. Amém? Então você pode também fazer a sua inscrição do Seminário Teológico Carisma. Talvez a gente se encontre lá ou não, né? Nós também estamos com a inscrição aberta para o Carisma Start. Irmão, toda vez que às vezes eu vou lecionar o Carisma Start, quando eu vou falar de fundamento da fé, a pessoa fala assim, mas eu já sei tudo. Eu fico assim, você já sabe tudo. Então fala para mim os atributos comunicáveis de Deus. Aí a pessoa assim, irmãos, a gente não sabe tudo não, a gente não tem toda a verdade não. Gente que não para aprender não tem direito de ensinar nada. O sábio é aquele que continua aprendendo. O Carisma Start já está com a inscrição aberta. Você vai crescer nos princípios elementares das Escrituras, aprender sobre batismo, aprender sobre Santa Ceia, sobre Trindade e tantos assuntos que são extremamente importantes para a nossa fé, irmãos. Então você também pode participar. E também eu quero encorajar você que tem uma habilidade musical, artística, a você participar e se inscrever na nossa fábrica de artes. Quantos aqui sabem que existe uma fábrica de artes na nossa igreja? Levanta a mão. Irmãos, 10 pessoas. Você acredita que nós temos um prédio gigante, lindo e maravilhoso, cheio de estúdio, de professor, de alunos que aprendem sobre todos os instrumentos possíveis, ali que desenvolvem como dança, artes cênicas, coral, quem canta, quem dança, quem não faz nada como eu. Você pode chegar ali, aprender, se você quiser birimbau, não sei se tem birimbau lá, você pode aprender gaita, tocar galinha, tem de tudo, irmão. Então você precisa fazer parte da fábrica de artes. Talvez o seu filho fique aqui como eu, babando na bateria. Talvez, quem sabe, ele já não, é melhor do que ficar vendo Felipe Neto. É o seu filho crescer aprendendo a tocar um instrumento. Amém, irmãos? Apertou aí, né? Um pouquinho, né? Eita glória! Então coloque lá, ou até mesmo você só aprendeu a tocar sol e ré dentro da fábrica de arte. Você pode trazer mais habilidades para a sua área artística da sua vida também. Nós temos o reencontro com Deus, o encontro com Deus para adolescentes, Rocket, né, foguetes. Agora eles também podem ter um encontro com Deus. Irmão, Samuel foi chamado novo, Davi foi chamado com 17 anos, Timóteo ainda era um adolescente. Não existe idade para ter uma experiência com Jesus. Da mesma forma como os baile funks da vida não tem idade para entrar. O som começa, você vê menina de 10, 5, 7, 12 anos descendo até no chão, porque o diabo quer isso para a nossa geração. Então, já que o diabo tem essa estratégia, muito mais tem o Senhor, de trazer esta geração, não para descer no chão no baile funk, mas para descer no chão de joelho, buscando a face e a presença de Jesus, amém? Então é importante, uma das gerações mais bombardeadas são os adolescentes. A gente está achando que adolescente só conversa de boneca e de carrinho. Vai nessa, irmão. Já sabe muito mais do que a gente. Pega um telefone, destrava, trava, entra no aplicativo, desentra, desembola tudo, sabe de tudo e desenrola, bate e desce de ladinho, a gente está aí perdido, né?
às vezes conversando, coisa que adolescente fala assim, nossa, eu já estou lá na frente. Então a gente tem que capacitar. Você sabia que tinha um catecismo lá em Londres, na Abadia de Londres, mais de 150 perguntas para criança. A primeira pergunta do catecismo era assim, qual o fim principal de Deus? Irmãos, olha que pergunta. Qual o fim principal dos homens, quer dizer? A resposta é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Como é que responde isso? Há tempos atrás eles ensinavam assim. Hoje a gente só acha que criança tem que desenhar. Irmão, criança tem que aprender o evangelho. Os adolescentes têm que aprender o evangelho. Eles estão aprendendo aqui através do Rocket, através do Kids, através da juventude do Legs. Evangelho para criança, adulto, todo tipo e qualquer idade. Amém? Então invista nisso também, para terminar e eu ganhar meu fôlego de vida aqui para pregar. Terminando aqui os avisos. Vigília Lagoinha, toda sexta-feira, não tem desculpa, sextou na presença de Cristo Jesus. Toda sexta-feira nós temos a vigília. Quando o desviado ligar para você, te chamando para ir para o desviamento, para vestir a roupa da desviatura, você vai falar assim, hoje eu não posso, porque eu tenho vigília. Sexta-feira, irmão, vem correndo, amém? Vem correndo para a vigília lá com o pastor Ronaldo. Acontece aqui no tabernáculo. Eu já preguei lá na vigília. Tem até que ter uma parte lá que é café, para você ficar acordado. Tem biscoito. Mas mais importante do que isso é a presença de Jesus Cristo na vigília a madrugada inteira. Glória a Deus. Amém. Agora acabou os avisos com o último aqui. Encontro elas, ministério aqui de mulheres também da nossa. Irmãos, na Lagoinha, na nossa igreja, são quase 300 ministérios. Não tem desculpa. Sabe o que é assim? A pessoa fala assim para você assim, ó, ah, pastor, não estou indo, sabe que assim, eu estou agarrado demais. Falei, tá, pode escolher o culto. Sabe quantos cultos acontecem na nossa igreja só no domingo? 10. Começa 6 da manhã e o último culto é 20h30. Para não ter desculpa, dia de semana culto, de segunda a sexta, 9 da manhã, 3 da tarde e 19h30. Fora a quantidade de GC, de reuniões que acontecem aqui nas dependências da igreja. Você quer trabalhar em qualquer ministério, são 300 para você escolher. Tem uma frase do John Piper, um pastor americano, que diz assim, no final dos tempos, estará no juízo, no tribunal de Deus, o Instagram, o Facebook e o WhatsApp, para dizer para Deus que nunca foi por falta de tempos que nós deixamos de buscar. Olha isso. O Instagram, o Facebook e o WhatsApp vai estar lá no juízo falando assim, não foi por falta de tempo que eles não te buscaram, não. Foi porque eles não quiseram mesmo, eles não priorizaram. Amém? Então abra comigo aí, terminando esses avisos, Abacuque capítulo 2. A resposta de Deus, atleticano, fica firme. A vitória que vence o mundo não é a do galo hoje, mas é a fé. Mas se também vier a do galo, a gente também agradece, né, irmão? Aleluia. Os levantes começaram. Abacuque capítulo 2, a partir do verso 1. O Deus que responde, ou a resposta de Deus. É isso que nós vamos ouvir aqui a partir da leitura bíblica. Irmãos, hoje eu recebi de Deus um recado. Sabe quando você está orando e Deus fala sim ou não? Difícil é quando Deus não fala nada. Mas o não de Deus é o melhor não que existe. E o sim de Deus é o melhor sim que existe. Vamos aprender a partir da leitura do profeta Abacuque, capítulo 2, também do verso 2, que diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida, até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça.
Pai, nós queremos agradecer o Senhor por essa noite. Obrigado por sua santa e gloriosa palavra. Queremos ouvir a sua voz através das Escrituras. Que não seja eu, mas o teu Santo Espírito nos convencendo. Que eu apenas seja o dispenseiro, o arauto, o atalaia, o mensageiro do Senhor nessa noite. Sem tirar e nem adicionar nada naquilo que já está escrito. Nós desejamos, através da divina inspiração, a revelação para os nossos dias, através dessa passagem, em nome de Jesus. E você diz amém, e mais uma vez você pode aplaudir o nome de Jesus. Glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, talvez um dos momentos que mais nós fazemos perguntas é a era do século 21. Isso também não é algo apenas da nossa geração. Todas as perguntas requerem também respostas. Mas parece que a gente às vezes faz perguntas para Deus e eu não sei se a gente tem coragem de sentar para ouvir. É como se a gente perguntasse e saísse correndo, porque Deus é um Deus que responde o seu povo. Os seus ouvidos não estão tapados, as suas mãos não estão encolhidas. Ele não é Deus para que minta, os seus pés não estão amarrados para que não possa vir ao nosso encontro. O problema não são as perguntas, o problema é ter a estrutura para suportar as respostas. E se tem algo que a gente aprende desde cedo, é de que não e sim pode ser bom ou ruim de acordo com a nossa expectativa. É por isso que muitos se perdem, porque Deus não fez do jeito dele ou fez do jeito dela. Talvez buscou a Deus por uma campanha e não há problema em fazer isso. O problema é achar que Deus é o Aladim da nossa lâmpada, que a gente esfrega e no terceiro pedido ele responde: Deus, eu estou lá te servindo, estou lá te buscando, estou lá te buscando, estou lá te buscando, e o Senhor não trouxe a varoa. É como se ele respondesse assim: aonde que está escrito que se me buscasse a varoa chegaria? Pelo contrário, me busca e me encontra. Essa deve ser a nossa busca diante de Deus, encontrar-se com Ele, buscar a sua face e vivermos para o louvor da sua glória. O profeta Abacuque tem um nome peculiar. Abacuque quer dizer abraçar-se ou abraçado. Era o profeta que abraçou a pergunta ou abraçou-se com Deus. É um profeta que profetiza ao reino do sul, por causa da divisão dos dois reinos, dos filhos de Davi. Ele profetiza antecipando algo que Deus iria fazer na vida do seu povo, mas já estava sentenciado. Quando um réu é condenado, ele é sentenciado, não existe mais nada a fazer, a não ser cumprir a sua sentença. É como se todos os recursos já estivessem sido feitos. O advogado já entrou com várias petições dentro da Constituição, com os direitos, e olha que eu não entendo nada de direito, e ele não tem mais o que fazer. O juiz decretou, sentenciou, deu o veredito final, deu a resposta final, e não há mais nada o que fazer com aquele réu. Parece que é esse cenário que Abacuque está. O período que Abacuque profetiza é entre o período 640 e 609 antes de Cristo ter vindo. O profeta Abacuque profetiza de que Deus estaria levantando um inimigo para levar o seu povo em cativeiro. Uma coisa é a gente correr do pai, da mãe, do país, do regime. Outra coisa é o homem tentar correr de Deus. Para onde que a gente corre? O salmista Davi escreveu o Salmo 139 dizendo: eu coloco a minha cama nas mais profundezas e densas trevas, ali está o Senhor. Se eu subo aos mais altos montes, também está o Senhor. Não há nenhum lugar que o Senhor não esteja. E no capítulo 1 da profecia de Abacuque, ele começa a fazer várias perguntas.
Perguntas que não cabem respostas tão simples. Quando nós estamos vivendo um caos, as perguntas começam. E parece que essas perguntas de Abacuque são muito parecidas com a nossa. Deus, por que o Senhor está permitindo eu andar de móvel e o filho do capeta está andando de carro rebaixado? A gente até chama os outros de filho do capeta, como se nós fôssemos mais merecedores do que outros. Deus, por que o Senhor prosperou o meu patrão que nem te ama, e eu que sou fiel só ganho um salário mínimo, e ele mora até em condomínio de luxo e eu moro em uma casa tão simples? Deus, por que a minha vizinha que nem vai na escola do amor já está casada e eu estou ficando para titia? Deus, por que ele conquistou aquilo e eu não? Deus, por que disso, por que daquilo? Por que a gente faz várias perguntas? Isso é um grande sinal. Ou de fato nós estamos desejando conhecer mais a Deus, ou isso está sendo uma sentença dentro de nós pela falta de conhecimento de Deus. Porque aonde não há espaço para confiança, o que sobra é desconfiança de Deus. O profeta Abacuque começa fazendo, olha as perguntas dele. Ele sabia que porque o povo começou a cultuar de qualquer jeito, eles perderam o desejo pelas escrituras. As mulheres começaram a se prostituir com outros povos. Os homens abandonaram o Deus Yahvé e começaram a construir seus balaíns, os seus deuses construídos por mãos humanas. Isso acendeu a ira de Deus. Eles começaram a se perverter no caminho. Deus disse assim: não tem problema não, vai lá bonitão, uma hora a corda rebenta. Se é aquela pessoa que você vai falando assim: varão, fica firme, senhor, larga esses contatinhos, para de ir em tal lugar, nessa, está na bênção. Parece que Deus vai avisando o profeta para falar com o outro, aí ele vai desacreditando, aí de repente acontece infelizmente o pior. Aí lá vem: se eu tivesse ouvido, deu tudo errado, a mulher me traiu, bati o carro, perdi o emprego. Mas é claro, Deus já estava te avisando antes. Está esticando a corda com Deus, está achando que Deus é menino, que a gente é que manda nele e ele nos obedece. Ei, baixa a bola, desce do tupete aí, desce do salto. Quem conduz a história do homem é Deus e não é você. A Bíblia diz que ele é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Quando Deus dá o escape, é porque provavelmente está vindo uma tentação que a gente humanamente não dá conta sozinho, não dá conta. E Abacuque começa a profetizar em sinal de perguntas, porque Deus sentenciou Israel, a parte do sul. Irmãos, e a sentença de Deus foi dura. A resposta de Deus foi dolorosa. Eles esperavam algo e Deus fez outro. E olha o que o Abacuque diz no capítulo 1, do verso 1: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Irmãos, quando a gente não está vivendo no centro da vontade de Deus, parece que Deus não nos responde. Não é que Deus não está respondendo, é os nossos ouvidos que estão fechados. Porque o som da terra às vezes está muito mais alto do que o som do céu. Como é que você vai ouvir a voz de Deus se é tanta fofoca na orelha? É tanta falácia, é tanta coisa ruim que nós ouvimos. Você para ter um tempo com Deus? Tem quanto tempo que você e eu não temos desejo de abrir a porta do quarto, entrar, desligar os telefones, aparelho, tudo, e estar diante da presença de Deus? Mas a gente quer bater o pé, porque que Deus nos responde. E Deus está dizendo: como é que eu vou responder, se nem para parar para ouvir você quer? Se você não tem tempo para mim, já entra no culto correndo. Sai do culto porque não gosta da palavra do louvor. Acha que Deus só pode usar pessoas determinadas. Aí ele usa pessoas pequenas, lá no trabalho, simples. Gente dentro do ônibus, no metrô, dentro da família. Ou alguém que começou no evangelho, mas a gente não ouve. Não é que Deus está em silêncio, é o nosso ouvido que às vezes está fechado.
Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Deus não estava mais ouvindo nada dos irmãos que estavam no reino do sul. É como se o cálice de Deus tivesse chegado até na tampa. Porque Deus já havia falado de várias outras maneiras e eles não ouviram. Deus já tinha dado várias direções, Deus já havia aberto várias portas, eles não entraram, eles não se arrependeram, continuaram vivendo uma vida de pecado. Aí chega uma hora que Deus calou-se. Irmão, se Deus falando já não é fácil viver, imagina Deus em silêncio. Sabe aquele culto que você vai e você fala assim: Jesus, deixa eu só sentir, deixa eu só te ouvir, deixa eu só te entender. Você tem um tanto de decisão para tomar na segunda-feira e tudo que você precisa é de uma única resposta. Aí você vai com tanta expectativa no culto e sai de lá assim, com mais decisão do que você entrou. Você, eu achei que eu ia ter a resposta, parece que eu estou com mais dúvida. Isso muitas vezes revela o nosso coração e a dureza dele em a gente não se voltar para o Senhor. Deus não quer ficar respondendo a gente sem propósito. Toda resposta de Deus tem um propósito a ser cumprido e uma vida a ser renunciada. Por isso que a gente faz pergunta, mas tem medo da resposta. Porque na verdade a pergunta é assim: Deus faz. E não: Deus, se o Senhor quiser, faça. A gente já vem com vários pedidos para Deus. E é isso que Abacuque está fazendo. Deus, até quando o Senhor clamaremos pedindo ajuda e o Senhor não nos ouvirá? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Irmãos, quando a palavra não é prioridade, o que sobra na nação é violência. Basta abrir os telejornais nessa última semana. É uma atrocidade pior do que a outra. E isso aqui está acontecendo no tempo de Abacuque. Eles tiraram a palavra, a violência começou a dominar o meio do povo. Aí sobra lugar para estupro, como a gente está vendo. Sobra lugar para morte, um entrando na festa do outro e matando o outro. Irmão, isso só acontece por causa da nossa desobediência e dureza de coração. Porque sabe o que gera tudo isso? Vaidade, amor ao dinheiro, às ideologias, desapego da santidade de Deus, uma vida procrastinada, sem propósito. E o tempo que Abacuque está, a violência aumentou. É por isso que ele está dizendo: Deus, até quando eu vou gritar a violência e o Senhor não nos salvará? Irmão, parece que é isso que está acontecendo hoje. Parece que quanto mais a igreja clama, mais os ímpios vivem em impiedade. E parece, infelizmente, que a gente está acostumando com a morte. Hoje a gente ouve falar que fulano morreu, nem chorar mais a gente consegue. O coração está ficando insensível, mas sabe o que é o sinônimo disso? No fim dos tempos, o amor de muitos se esfriarão. Gente que não tem mais empatia, amor pelo outro. Tudo é dinheiro, tudo é conquista pessoal, tudo é troféu. Não importa se tem que passar por cima de ninguém. O que ele quer fazer é conquistar, é ter, é aumentar os celeiros. E isso faz com que a violência aumente. Irmãos, as guerras são por quais motivos? Terra, posse, domínio. Abacuque levantou dizendo: Deus, até quando eu vou gritar e o Senhor não vai mais nos responder? Por que me fazes ver a iniquidade? Irmãos, Abacuque estava diante de um ambiente extremamente devasso e depravado. Quantos de nós não estamos dentro desses mesmos ambientes, vendo tudo? E aí a gente pergunta: Deus, por que eu estou aqui? Por que o Senhor me permitiu passar por tudo que eu estou passando? É justamente por tudo que você está passando é que você tem que estar lá.
para que o nome de Jesus seja exaltado através de você. Para que você não seja apenas a quem busque resposta, mas sendo resposta na vida de alguém. Você já viu aquela pessoa que fala assim: quanto mais eu oro, mais assombração aparece? Irmão, quantas vezes a gente no gabinete, uma ovelha fala assim: ah, pastor, foi só eu começar a ir no culto que a figueira chacoalhou, que o bicho começou a pegar. É claro, porque foi quando você se colocou como resposta que Deus falou assim: agora eu uso, agora eu te levo. Você não orou que queria ser como flecha que acerta o alvo, abrigo no deserto, luz no meio das trevas? Então te coloquei lá naquela família para você levantar o meu nome ali. É para isso que Deus deixa você ver coisas que você vê, para você ser resposta e não problema. Tem crente que tem se tornado mais problema do que resposta. Ao invés dele pacificar, ele que é o causador do problema, ele que é o causador da discórdia. Ainda bem que nessa igreja não tem, irmãos, mas tem outras igrejas aí que está cheio de crente fofoqueiro, causador de confusão, de discórdia. Eu fico pensando assim: esse povo tem que aprender mesmo com a gente aqui em Lagoinha. A gente não briga, a gente não tem fofoca, aqui todo mundo, irmão, na hora que eu cheguei ali tinha gente brigando para lavar um pé do outro, você acredita? Não era você não? De tão crente que a gente é, de tão parecido com Jesus que a gente é. Quem dera, né, irmãos, se essa fosse a nossa realidade. E Abacuque está assim: por que o Senhor está me permitindo ver isso tudo? Ele só faz pergunta. Não tem problema fazer pergunta, mas não esquece que Deus tem resposta. Então fica firme. Amém? Olha só o que ele diz: por que toleras a opressão? Irmão, um dia eu estava pregando em uma comunidade. Foi o dia que eu me senti o dia mais covarde da minha vida. Um traficante quebrou uma mulher assim, na porrada, no soco, e com uma arma na mão, eu não pude fazer nada, a não ser gritar pedindo para ele parar. Irmão, tem hora que a gente vê cada coisa diante dos nossos olhos, a nossa mão está ataviada ou comprometida. Às vezes a gente não pode denunciar pecado, porque senão o nosso vai ser denunciado. Você já viu dentro da família, quando a gente vai consertar algum parente, aí o outro, olha quem está falando, mal pagador. Ainda bem que isso nunca aconteceu com você, irmão, comigo já aconteceu. Olha quem está falando, ontem estava com baseado na mão, agora está com a Bíblia. Olha quem está, não é assim, sim ou não, irmão? Mas, irmão, a gente precisa entender que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo em Cristo Jesus. Então a gente passa a estar nesses ambientes assim como Abacuque, vendo coisas, experimentando coisas que nós não desejamos, opressões em nossa volta à toa. Não! Por isso que Deus não vai te tirar desse problema. Ele quer que você encare o problema para ser resposta de Deus na vida de alguém amanhã, dizendo: passei por isso, é por isso que eu estou te dizendo com autoridade, Deus é contigo. Quantas vezes a gente não pega aqui? Ontem no curso de terça-feira, o irmão esteve aqui, foi trazido por uma outra irmã da nossa igreja, para ele ir para uma casa terapêutica da nossa igreja. Dentro do carro eu falei assim para ele: meu irmão, nós estamos te levando lá, para amanhã você fazer por alguém aquilo que está sendo feito por você hoje e agora. Amanhã quem vai trazer gente para essa casa é você. Porque onde abundou o pecado, há de superabundar a graça de Deus. Por isso que Deus te escolheu assim como escolheu a Abacuque, para você ser resposta, e não apenas buscar a resposta de Deus. Talvez você esteja buscando resposta, e Deus já te falou assim: não, você que é a resposta. Olha só o que ele continua dizendo:
Pois a destruição e a violência estão diante de mim, verso 3. Há litígios e surgem discórdias. O que é litígios? O que é discussão? É briga. É prejuízo que um dá para o outro. É dano que um traz para o outro. Irmão, é só postar qualquer coisa no Instagram, a polêmica e no Twitter que dá. É uma confusão, parece que a gente está sem freio. E por que essa geração aqui perdeu o freio moral? Porque eles perderam o principal, a essência das Escrituras deixou de ser primordial entre os irmãos de Judá, entre os benjamitas, entre aqueles que foram chamados para levantar o nome de Jesus, o reino do sul. Eles abandonaram o Iavé, eles trocaram Deus por deuses. Eles se prostituíram, eles desobedeceram a Deus, e Deus falou: não tem problema não. Irmãos, eu falo problema, tá? Antes que você me corrija. Tem problema não. Vai chegar a sua hora, bonitão. Irmão, precisa da gente chegar nesse ponto, para Deus derramar a mão dele pesada sobre nós. Precisa de Deus esticar a corda, para ver se a gente vira homem e mulher de verdade. Precisa de Deus trazer algo sobre nós, porque deixa eu te contar aqui, sabe quem são os caldeus? Os babilônicos, o que levou Daniel para o cativeiro. Sabe quem são esses homens? Os inimigos de Israel. Então peraí, você está dizendo que Deus que trouxe os inimigos? Sim. Que a gente só gosta do Deus bonzinho, né? Do Deus que dá vida, e do Deus que mata, como matou Ananias e Safira lá no tempo da graça, e do Deus que fere, do Deus que traz pragas sobre os egípcios. É o mesmo Deus das Escrituras, só que a gente fica esticando, brincando com a santidade. Deus já falou para abrir mão, Deus já falou para parar, Deus já chamou no canto, Deus já deu visão, já usou gente, e a gente está insistindo com os próprios erros, sentando em roda que não deveria, fazendo coisa que não deveria, e querendo resposta. A resposta é: apruma-te, conserta a casa, porque uma hora ele entra, joga tudo para o alto, e se não tiver conserto, vai todo mundo que está dentro da casa. É nessa hora que você não ouve glória a Deus. Aí ó, comigo. Mas vai falar que Deus vai dar a casa própria. Aí todo mundo fica assim: dá uma posse, carro zero, é meu, põe aqui. Olha a viagem de avião para Bariloche, eu quero. Mas na hora que fala assim: olha a santidade, tá igual o caminho da roça, todo mundo corre. Um minuto de silêncio pela morte do nosso ego. Que Jesus tenha misericórdia de nós, irmão. Nós não podemos brincar com a vontade de Deus e a santidade de Deus. Saia, arrependa-se, muda a postura, abra mão, vem enquanto é tempo. Entrega tudo, porque se ele não for o primeiro, ele também não será o segundo. Não brinque com a graça, não brinque com a santidade, não brinque com o ministério, porque uma hora ele vai pedir conta. Ele continua dizendo: por isso, olha só, quando há a morte da palavra, olha o que diz: por isso a lei se afrouxa, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Está acontecendo isso hoje? A gente vê as leis para possibilitar pecados e pecados e pecados. É porque a justiça de Deus está sendo esquecida. Eu vi uma matéria hoje: o Trizal conseguiu agora pela justiça registrar o nome do menino com o nome dos 3 pais. São 2 mulheres e um pai. Onde estão os homens de Deus que vão se levantar nessa geração? Onde está aqueles a quem Deus chamou? É isso que Abacuque está dizendo: a justiça se afrouxa, porque os homens de Deus se afrouxaram, os profetas calados,
Os evangelistas não evangelizam, os pastores não pastoreiam. No tempo de Israel foi isso. Irmãos, nós não podemos deixar isso na nossa geração. Nós temos uma responsabilidade diante da palavra de Deus, até que isso nos custe a própria vida, a verdade a qualquer preço. Nos levantaremos como um exército de Cristo. Nós não permitiremos, assim como Daniel, diante do cativeiro que Abacuque profetizou antes. Ele até foi, mas dentro do cativeiro, ele disse: não vou adorar Nabucodonosor, porque eu só tenho um Deus. E ele não se chama Nabucodonosor, ele se chama YHWH, Yahweh, Jeová, o Deus da minha salvação. Pode prender a gente, irmão, quer saber? A gente está precisando é de apertar um pouquinho mesmo, porque na folga a gente está deixando de amar. Talvez a grande tribulação nos leve para mais perto de Cristo. Você quer ver uma coisa? Põe 10º no meu bolso para você ver, eu sumo. Eu desapareço, irmão. Com R$50 eu dou um trabalho. Já começa a achar que eu estou rico. Vou para Guarapari e desapareço. Com R$50. Só que não. Compra uma peça de picanha, vai o salário inteiro. Sumo. E vou lá pensar em Jesus, mas tiro os 50 da minha mão. Eu fico tão quebrantado, irmão. Eu vim para o culto de joelho assim: Jesus, faz a obra. Porque parece que na falta a gente reconhece a dependência. E quando temos muito, nos esquecemos de Deus. Ficou orando aqui pedindo carro, aí Deus deu um carro, está indo com um carro para outro lugar e não para a igreja. O carro está tirando do centro da vontade de Deus. Aí Deus tem que ir lá e tirar o carro. Ficou pedindo a namorada, Deus deu a namorada, sumiu. Agora só fica na casa da sogra. Aí tem hora que Deus permite, tira a namorada, se está tirando o foco de Deus. Irmão, Deus não quer concorrente, Ele quer ser Senhor e Rei na nossa vida. Eu falei isso tudo para chegar no verso que nós lemos. Verso 5. Olhem as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhe contar. Agora é Deus em cena. Abacuque perguntou, agora Deus disse assim: agora deixa eu responder, fica aí, presta atenção. Pois eis que eu trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se dos moradores que não são suas. Ou seja, Deus está dizendo assim: eu vou trazer o inimigo para tirar vocês do conforto. Eita, só para vocês se voltarem para mim. Você não perguntou, Abacuque, onde que eu estava? Você não quis resposta? A resposta é essa: vou permitir. Estou trazendo o inimigo para você se voltar para mim. Israel, um povo obstinado e cruel. E saiba de uma coisa, Abacuque, não foi o diabo que levantou eles não. Quem levantou os babilônios foi eu. Para você aprender a depender da graça, para você levar as minhas coisas mais a sério, para você entender que eu sou Deus e não sou menino que brinco, que a minha obra tem que ser feita com zelo. Eu estou permitindo isso, Israel, para vocês abandonarem lá na Babilônia a oportunidade que vocês tinham aqui. Quero ver vocês adorarem livremente na Babilônia. Quero ver vocês irem para os cultos lá na Babilônia. Eles não vão deixar. Quero ver Sadraque, Mesaque e Abidnego na Babilônia. Eles serão lançados na fornalha. Mas eu prometo, eu vou estar com vocês lá. Porque Deus não nos deixa desamparados, mas Ele também corrige para que a gente se volte para Ele. Tem hora que aperta, irmão.
Tem hora que o recurso se esvai, para ver se a gente volta para o lugar da dependência. Deus está com saudade da sua voz. Deus está dizendo assim: fala, que eu te ouço. Começa a gemer de dor, que eu venho no seu encontro. Fala para mim que está difícil para eu te responder. Clamar-me-eis, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo vosso coração, com todo o seu entendimento. Deus começou a responder. Vou trazer. Olha só o que diz o verso 7. Eles são pavorosos e terríveis. Fazem as suas próprias leis. Impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos de vocês, e mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita para devorar. Assim são os caldeus. Eles todos vêm para fazer violência. Você lembra que Abacuque perguntou para Deus: Deus, por que o Senhor deixa eu ver a violência? É como se Deus estivesse dizendo para Abacuque agora assim: Abacuque, aquilo não foi violência, você vai ver violência agora. E sabe para onde está reservado essa violência? No lago de fogo eterno, inferno. O inferno é o lugar da ira de Deus violentamente amassar os que rejeitaram a obra da cruz. O inferno é o lugar onde Deus deixará eles sem a sua presença consoladora. A Bíblia diz em Apocalipse que alguns procurarão a morte naqueles dias e não a encontrarão. A gente está esticando a corda, a gente está brincando com os cultos. A gente é capaz de entrar num culto como esse e ainda ligar o contato, chamar o contatinho para depois do culto. Nós estamos pulando a cerca, adulterando, traindo as nossas esposas. Os maridos estão sendo traídos. Nós estamos roubando a Deus. Nós estamos escarnecendo da santidade de Deus. E Deus vai dizer: eu respondo. Eu estou deixando a corda esticar. Irmãos, graças a Deus que os babilônicos vieram em tempo hábil. Chegará um tempo que não mais terá saída. O céu será descortinado como uma cortina. O sol se converterá em sangue. Todo olho verá, toda língua confessará, e naquele dia não haverá mais como sairmos debaixo da ira de Deus. O grande dragão será solto. Ele vai vencer a serpente. Mas de um lado ele separa o seu povo, e do outro aqueles que obedeceram e foram filhos do diabo. O tempo é hoje e agora. Eu termino com o verso que nós lemos. O Senhor me respondeu e disse. Depois Abacuque fez mais um questionamento. Na segunda resposta de Deus veio um leve alívio e com uma leve sentença. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne bem legível
Aonde que está a visão, irmãos? Dos fins dos dias. Onde que está legível? Se você chegar na Seara, você pode escolher a versão de Bíblia que você quer. Está lá. Torne bem legível. Até o ponto, se alguém passar correndo, vai conseguir ler. Irmão, você não quer ler? Você consegue ouvir a Bíblia até pelo áudio. Deixa bem legível. Escreve. Porque a visão ainda está para se cumprir. Abacuque achou que já estava vivendo um momento difícil. Deus falou: não, vai piorar agora. A gente já está achando que está vivendo dias difíceis, né? Jonathan Edwards diz assim: a terra é o único inferno que o salvo vai viver. A mesma terra é o único céu que o condenado ao inferno vai viver. Para os salvos, esse lugar é o único lugar de sofrimento. Para os condenados, esse mesmo lugar é o único lugar de alívio. Coloca legível. E ele termina dizendo: porque a visão ainda está para se cumprir, no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Como nos dias de Noé, eles casavam e se davam em casamento. Como nos dias de Jesus Cristo, ele veio para os seus rejeitaram. Como nos nossos dias, a palavra foi pregada e muitos rejeitaram ela. Que isso não seja uma sentença sobre nós. É por isso que Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê os teus frutos, ainda que não haja alimento no campo, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei em ti, o Deus da minha salvação. Fica de pé no seu lugar. É diante desse profeta que Deus fala com ele assim: Abacuque, realmente não tem saída para você. É por isso que naqueles dias, escreve aí, o justo viverá pela fé. É Abacuque que profetiza isso. Por que que o justo vai viver pela fé? Porque só Jesus pode nos livrar da condenação eterna. Só Jesus. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor chama por uma geração aqui hoje e agora. Entra. Quem tem fome, venha e coma. Quem tem sede, venha e beba, diz o Senhor. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu gostaria que todos, sem sair agora, repetisse comigo essa oração dizendo: Senhor Jesus, mais alto, Senhor Jesus, nesta noite eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Diga: eu que um dia andei nos teus caminhos, mas por algum motivo eu me desviei. Arrependido volto, na certeza de que o Senhor me recebe de braços abertos. Eu faço essa oração me entregando e me reconciliando em nome de Jesus. Sem constrangimento, todos ainda com os olhos fechados, todos.
Tiago, eu ouvi essa palavra, foi para mim. Eu estou entregando a minha vida para Jesus. Eu estiquei demais a corda e a resposta veio. Deus está me chamando. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Tiago, eu já estive no caminho como Israel. Eu estive no cativeiro, mas agora eu quero sair. Eu quero voltar para os caminhos. Você que orou pela primeira vez, se entregando a Jesus, ou se reconciliando com Ele, eu vou contar até 3. Sem constrangimento, você vai levantar uma das suas mãos, e nós queremos orar por você, amém? 1, 2, 3. Nós temos uma mão levantada ali, uma outra mão levantada ali, uma outra mão. Você pode aplaudir em nome de Jesus por isso? Aleluia! Por favor, eu não posso sair daqui sem orar por você. Continua com sua mão levantada. Você que levantou uma das suas mãos, eu quero te convidar, sai do seu lugar, por favor. Vem aqui na frente. Nós queremos orar por você, amém? Por favor, nós não podemos sair daqui sem abençoar a sua vida. Hoje houve salvação aqui nesta igreja, para a glória do nome de Jesus. Aleluia, isso? Pode sair do seu lugar. Glória a Deus. Enquanto nós cantamos mais uma canção ao Senhor, sai do seu lugar, por favor, e vem aqui na frente. Glória a Deus. Pode chegar. Glória a Deus. Essa é a decisão mais importante da vida de vocês. Um dia eu tomei essa mesma decisão. Eu saí de uma boate, eu já disse isso aqui. Ali tinha uma lixeira. Eu ajoelhei, o irmão que estava limpando a igreja orou por mim. A minha vida nunca mais foi a mesma. Essa é a decisão mais importante da vida de vocês, amém? Estende a sua mão para cá, por favor. Feche os seus olhos, você que está aqui. Pai, nós queremos abençoar a vida dos teus filhos e filhas. Eles estão tomando a decisão mais importante da vida deles e delas. Nós cremos que o Senhor já está escrevendo uma nova história. No lugar da vergonha haverá honra dobrada. Onde abundou o pecado, há de superabundar a graça do Senhor, Pai. Muda, Senhor, o percurso dessa vida, e para que o nome do Senhor seja exaltado através da vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Bata a sua palma assim, assim ó, junto com o bumbo da bateria. Vai lá, baterista. Vocês que entregaram a vida de vocês aqui nessa noite, vocês têm uma família. No 3, você pode contar, varão? Conta aí no 3, hein? Você vai virar para trás, você vai conhecer a sua nova família, e a partir de agora nós caminharemos, e você nunca mais será o mesmo, amém? No 3, pode contar, pode contar. 3, pode virar. Essa é a sua nova família, aleluia, glória a Deus, aleluia. Rapidamente, pode seguir a nossa irmã de colete, os nossos irmãos. Nós queremos conhecer vocês. Vamos te entregar um livro, uma lembrancinha, para a glória do nome de Jesus, amém? Quantos foram abençoados aqui nessa noite? Houve salvação nessa noite, para a glória do nome de Jesus. Nós daremos a bênção apostólica e cantaremos mais uma canção ao Senhor. Então todo mundo levanta a mão para o céu. Tiago, eu tomei essa decisão, mas eu estou tão longe. Talvez eu estou em outro estado, município, outra cidade, eu estou em outro país. Como é que eu faço? Está aparecendo um telefone aí agora no seu televisor. Por favor, liga para a gente ainda hoje, e nós daremos os primeiros passos com você, em nome de Jesus, amém? Levanta a mão para o céu. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, a doce consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós, espalhados em toda a terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Você diz amém. Vamos adorar o nome de Jesus.